Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje a primeira sessão ordinária de 2023. No discurso de abertura, a presidente ministra Rosa Weber falou sobre a importância do Poder Judiciário e os ataques aos 3 poderes da República no dia 8 de janeiro. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal autoriza a 6ª etapa da Operação Lesa Pátria. Ao todo, foram autorizados 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Superior Tribunal de Justiça decide que guarda compartilhada não impede mudança da criança para o exterior. E ainda a pesquisa divulgada pela SaferNet aponta crescimento de crimes na internet. O Conselho Nacional de Justiça se reuniu hoje de manhã para a primeira sessão do ano. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, reafirmou o compromisso da magistratura em tratar com prioridade as demandas da sociedade. A reportagem é de Evne Araújo. Rosa Weber, no discurso de abertura, relembrou o compromisso feito por ela na primeira sessão que presidiu à frente do Conselho Nacional de Justiça de dar tratamento prioritário às minorias. A ministra também falou sobre a luta pela independência do judiciário para garantir a democracia, principalmente depois dos atos do dia 8 de janeiro. Hoje, nessa primeira sessão presencial de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, reafirmo que o Poder Judiciário brasileiro como um todo segue incólume em seu elevado mistério de dizer e tornar efetivo o direito, viabilizando a vida em sociedade e realizando o valor justiça, no âmbito das respectivas funções jurisdicionais e administrativas, pautado sempre pela Constituição e pelas leis da República. Na sessão, o Conselho Nacional de Justiça anunciou a criação da ferramenta Domicílio Judicial Eletrônico, que vai ser integrada à plataforma digital do Poder Judiciário para facilitar a comunicação de atos processuais. A medida pretende reduzir custos, agilizar o processamento de informações e dar segurança às ações dos tribunais. O secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do CNJ, conselheiro Ricardo Fiorese, explicou sobre o funcionamento do domicílio judicial eletrônico. O domicílio judicial eletrônico, ele centralizará em um único ambiente virtual todas as comunicações processuais, citações e intimações, que venham a ser expedidas pelos tribunais brasileiros e que venham a ser destinadas a pessoas físicas e jurídicas, partes ou não da relação processual, desde que estejam cadastradas no sistema. Com isso, senhora presidente, o domicílio judicial eletrônico, ele vai beneficiar tanto tribunais quanto os destinatários das comunicações processuais. A primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça também foi deliberativa. Entre os temas analisados, os conselheiros analisaram a possibilidade de servidores da área de tecnologia da informação dos tribunais de fazerem teletrabalho, como mostra a repórter Evne Araújo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais consultou o Conselho Nacional de Justiça sobre a possibilidade de que 100% dos servidores da área de tecnologia da informação sejam autorizados a realizar teletrabalho. Pelas atuais regras do CNJ, apenas 30% do efetivo das unidades podem trabalhar remotamente. Os conselheiros entenderam que, por se tratar de um setor estratégico e pelo risco de perder os profissionais pelas vantagens oferecidas por empregadores da iniciativa privada, é razoável ao Poder Judiciário flexibilizar as restrições.
entendo cabível o posicionamento desse Conselho para recomendar a não aplicação do percentual previsto no artigo 5º, inciso 3º da Resolução 227 de 2016, em relação aos servidores permanentes que compõem a área de tecnologia da informação e comunicação dos tribunais, e aqui o meu adendo ao parecer, com a ressalva de que deve haver quantitativo suficiente para os atendimentos técnicos que sejam presenciais e imponentes quando da realidade. O colegiado julgou ainda um procedimento de controle administrativo em favor de um juiz do Maranhão. O magistrado havia sido punido com suspensão de 90 dias por suposta negligência na apuração de um caso de corrupção e crimes de responsabilidade praticados por uma escrivã. O caso, no entanto, foi denunciado à corregedoria fora do prazo de prescrição, que é de 2 anos. Os conselheiros consideraram o pedido válido e suspenderam a punição. Em relação aos prazos prescricionais, no que diz respeito a processos administrativos de cartório, é preciso utilizar-se subsidiariamente a 8.112. E a Lei 8.112 prevê expressamente no artigo 142, inciso 2, que para a pena de suspensão, que é que foi aplicada, o prazo prescricional é de 2 anos. Nesse caso, a Corregedoria Local tomou conhecimento dos fatos em 23 de outubro de 2018 e o PAD foi instaurado em 4 de dezembro de 2020, portanto, além do prazo prescricional de 2 anos. Então, em face desses fatos, senhora presidente, senhores e senhoras conselheiras, eu estou dando provimento para declarar a nulidade da aplicação da pena de sanção, tendo em vista que já estava prescrito. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável a ação sobre penas aplicadas a tribunais de contas estaduais. Segundo o relator, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, não atendeu aos requisitos previstos em lei para o processamento da ação. Entenda na reportagem de Marta Ferreira. Essa ação, que chegou ao Supremo em junho do ano passado, foi proposta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. A entidade alega que as decisões de tribunais de justiça de todo o país impedem que os julgamentos das contas de gestão de prefeitos realizados por tribunais de contas estaduais produzam efeitos não só eleitorais, mas também quanto à aplicação de multas e à reparação ao erário. Segundo a associação, nas decisões questionadas, os tribunais de justiça têm entendido que o papel dos tribunais de contas é apenas o de apresentar parecer, cabendo às câmaras de vereadores, com exclusividade, julgar as contas do prefeito. Contudo, argumenta que, de acordo com o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, cabe às Cortes de Contas julgar administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, o que abrangeria os prefeitos que assumiram essa tarefa. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso, que explicou que, apesar de a associação mencionar um conjunto de decisões, no processo há menção somente a 5 casos, dos quais 4 têm decisões definitivas e, no último, há recurso extraordinário pendente de análise pelo STF. Por fim, o relator salientou que a ADPF não pode ser conhecida também por se tratar de tema já pacificado pelo Supremo. Assim, Barroso negou seguimento ao processo porque não foram preenchidos os requisitos previstos em lei para o processamento do caso. O Supremo Tribunal Federal manteve alterações na cobrança de ICMS em operações interestaduais. Para o plenário, as mudanças são necessárias para garantir o equilíbrio na arrecadação tributária. Acompanhe na reportagem de Renato Rosa. Na ação, o governo do Distrito Federal questionou, entre outros pontos, o local a ser cobrado o ICMS. Se na região onde o produto chega ou o serviço é prestado ou onde o bem ou serviço foi pedido. Para o GDF, um artigo da Lei Complementar do ano passado, que alterou regras da Lei Candir de 1996, é inconstitucional. A nova redação prevê diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. Ambas, de acordo com a regra, devem ser cobradas
pelo Estado, onde ocorrer a entrada física da mercadoria. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros do Supremo seguiram o voto do relator, Luiz Roberto Barroso, contra a ação. Eles julgaram constitucionais as regras que disciplinam a cobrança do ICMS devido nas operações e nas prestações interestaduais, destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto. Para o relator, ao fixar como sujeito ativo do DIFAL o estado da entrada física da mercadoria ou do fim da prestação do serviço, quando for outro o domicílio fiscal, a lei buscou apenas distribuir melhor o produto da arrecadação do ICMS, para atenuar o conflito entre as unidades federativas produtoras e consumidoras, viabilizando uma melhor distribuição das receitas tributárias, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. A seguir, pesquisa divulgada pela SaferNet aponta crescimento de crimes na internet. As informações em instantes, voltamos já. Uma pesquisa divulgada neste mês pela SaferNet apontou o crescimento de denúncias de pornografia infantil na internet. Aqui no Brasil, segundo o levantamento, são registrados 306 casos por dia. Vamos acompanhar os detalhes desse levantamento na reportagem de Carolina Chaves. Os números mostram um aumento no combate a esse tipo de crime. Nos últimos 2 anos, as denúncias registradas ultrapassaram a casa dos 100 mil. Os governos tentam fazer um trabalho coordenado. A Operação Luz na Infância, comandada pelo Ministério da Justiça, atua no Brasil e no exterior desde 2017. A operação está na 10ª edição. Já foram cumpridos mais de 2.000 mandados de busca e mais de 1.000 pessoas foram presas, envolvidas em pornografia infantil na internet. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão e para quem compartilha pode chegar a 6 anos de prisão. No ano passado, foram registradas 111.929 denúncias de abuso e exploração sexual na internet, 10.000 a mais que em 2021. Além das denúncias de abuso sexual infantil na internet, também houve crescimento expressivo de casos de xenofobia, ou seja, de discriminação a estrangeiros. Foi um salto de 874% nas denúncias em relação a 2021, seguidos de intolerância religiosa, com 456%, e misoginia, ou seja, ódio contra a mulher, com 251%. O aumento de violência na internet vem sendo observado pela SaferNet desde 2018. O advogado Paulo Renan, especialista em direito digital, afirma que a legislação sobre o tema avançou muito, mas, segundo ele, é preciso manter uma atualização constante para facilitar o combate aos crimes. A gente conta desde 2014 com o Marco Civil da Internet, que estabelece não só princípios, uma abordagem mais teórica e aspectos mais básicos dessa regulação, mas também que determina alguns deveres mínimos para quem oferece qualquer tipo de serviço online ou mesmo serviços de conexão, que estabelece direitos para quem usa e que estabelece parâmetros ali para o papel do Estado no desenvolvimento da internet como sendo uma ferramenta social para todo mundo que a utiliza no Brasil. Isso não quer dizer que a legislação não precise ser atualizada em diversos aspectos, A gente pode pensar em as questões de moderação de conteúdo, enfrentamento de desinformação, comércio eletrônico e etc. Bom, e ainda segundo essa pesquisa da SaferNet, o ano de 2022 foi o 3º ano eleitoral consecutivo em que os crimes de discurso de ódio apresentaram crescimento no país. Sobre esse tema, a repórter Carolina Chaves, ela conversou com a gerente de projetos da SaferNet, Manu Ribeiro. Vamos acompanhar. Muito obrigada pela participação e eu começo já perguntando, a pesquisa, identificou o que levou ao aumento do crime de discurso de ódio? 2022, Carol, foi o 3º ano eleitoral consecutivo em que a gente percebeu que os crimes de discurso de ódio apresentaram crescimento em relação ao ano anterior.
Essa é uma tendência que a gente tem observado na SaferNet desde 2018. Inclusive, quando a gente olha os dados mês a mês, a gente percebe que quanto mais próximo do mês eleitoral, maior o número de denúncias desse tipo de crime para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Então, atualmente, uma relação que a gente tem feito é realmente que, como a polarização e como o debate político passa também para o meio digital e as coisas estão muito polarizadas, esse ódio é transferido para a internet. Então, é uma relação que a gente percebe já há alguns anos entre o período eleitoral e o aumento das denúncias de discurso de ódio na Central Nacional de Denúncias. E Manu, e quanto à xenofobia, né, seguido de intolerância religiosa e também de misoginia, né, também aumentaram, né? A gente pode fazer uma relação aqui, né, esse aumento na internet. A xenofobia ela teve um aumento impressionante em 2022 em relação a 2021, de 874% maior o percentual aí de denúncias recebidas pelo denuncie.org.br. A intolerância religiosa, por sua vez, cresceu em 456% e a misoginia, casos de violência contra a mulher, cresceram em 251% dos links que a gente recebe de denúncias desse tipo de crime na Central Nacional de Denúncias. Agora, a plataforma também percebeu que o canal de ajuda teve aumento, né, de denúncias relacionadas a imagens de abuso sexual, não é isso? No nosso canal de ajuda, é o canal de ajuda.org.br da SaferNet Brasil, a gente faz atendimentos para crianças e adolescentes que têm algum problema e precisam de alguma orientação em relação a direitos humanos na internet. E uma das coisas que a gente percebeu é que, enquanto em 2021 nós tivemos 59 casos de pedido de ajuda sobre questões relacionadas a imagens de abuso e exploração sexual na internet, esse número saltou para 102 atendimentos em 2022. Esse é um aumento de mais ou menos 72,8%, um aumento muito expressivo. E esse aumento não se deu apenas no canal de ajuda, que é o nosso serviço de orientação para crianças e adolescentes, mas também na Central Nacional de Denúncias, onde houve um aumento de 9,9% de links denunciados sob o título de pornografia infantil, ou seja, de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Então, o que a gente percebe é um crescimento desse número, mas a gente também acredita que isso é apenas uma ponta do iceberg mesmo, desse tipo de imagem que circula na internet hoje. Por isso que é tão importante a conscientização sobre a existência dos canais de denúncia e a possibilidade de denunciar esse tipo de imagem e, mais do que isso, de nunca compartilhar esse tipo de imagem, mesmo que seja num ato de repugnação, num ato de denúncia. Apesar desses números, né, do aumento dos crimes na internet, né, a gente pode dizer que a internet no Brasil é segura? A gente está em uma construção de uma internet segura e esse é justamente um dos motivos que em 7 de fevereiro de 2023 a gente comemorou a data mundial da internet segura. A gente tem ainda muito caminho para avançar e muitas das violências que a gente percebe na internet refletem violências estruturais e históricas que a gente vive no nosso país e vive fora da tela. Então, os caminhos para a gente realmente avançar para uma internet mais segura é justamente a educação, uma educação para mais respeito, para mais empatia nas redes, para a prevenção desse tipo de crimes e também uma responsabilização, né? Uma cultura realmente de denúncias que a gente não ache tolerável ou normal que violações de direitos humanos ocorram na internet. E esse é um dever de todos nós enquanto sociedade. Quais são os canais de denúncia, né, quando houver uma violência na internet? A SaferNet Brasil, hoje, ela hospeda a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Você pode entrar no website denuncie.org.br e lá você pode denunciar crimes como xenofobia, intolerância religiosa, misoginia, imagens de abuso e exploração sexual. A SaferNet possui uma parceria duradoura com o Ministério Público Federal para o encaminhamento dessas denúncias e também com outras organizações internacionais para a gente poder realmente trazer uma internet mais segura, uma internet livre de conteúdos tóxicos e violentos. Então, esse é um canal muito importante da gente saber, o denuncie.org.br. Além disso, é sempre muito importante fazer uma denúncia interna nas redes sociais onde você se depara com esse tipo de conteúdo. Então, na própria Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas elas têm centrais de denúncia e você pode denunciar um conteúdo que viola as diretrizes ou que viola a lei. E, por fim, a gente sempre pode registrar um boletim de ocorrência quando a gente se depara com esse tipo de violação de direitos humanos na internet. Então, é uma cultura e há vários mecanismos disponíveis, mas queria reforçar aqui a importância dessa denúncia e principalmente a importância do canal de denúncias, o denuncie.org.br. Ok, Manu, é isso. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Carol.
A seguir, Supremo Tribunal Federal autoriza a 6ª etapa da Operação Lesa Pátria. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Supremo Tribunal Federal autorizou uma nova etapa da Operação Lesa Pátria. É a 6ª fase da investigação para identificar pessoas que participaram dos ataques aos 3 poderes em Brasília no último dia 8 de janeiro. Até o momento, 5 pessoas foram presas, entre elas o vereador José Rui, do PTC de Inhumas, Goiás. A repórter Carolina Chaves traz os detalhes. Ao todo, foram autorizados 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. A Operação Lesa Pátria é uma ação permanente. Nas 5 fases da investigação, 20 pessoas já foram presas. A operação tem o objetivo de identificar e punir os responsáveis pela depredação aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro. São investigados os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Na sessão plenária de hoje à noite, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar uma ação de investigação judicial ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição em 2022. O colegiado vai analisar se mantém a minuta de decreto de estado de defesa encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na ação que questiona o encontro de Bolsonaro com o embaixador em julho do ano passado. O plenário deve julgar ainda recursos envolvendo fraude à cota de gêneros nas eleições de 2020 nos municípios de Serra Azul, em São Paulo, Canindé de São Francisco, em Sergipe, e Barra de São Miguel, em Alagoas. Já na sessão administrativa, os ministros do TSE devem analisar um pedido de incorporação do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, pelo Solidariedade. A sessão começa às 7 da noite, com transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, redes sociais do TSE e pela TV e Rádio Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que guarda compartilhada não impede mudança da criança para o exterior. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Marina Campos. Os últimos momentos no Brasil ficaram registrados nas fotos e na memória do pai. Diego se despediu no ano passado da filha de 13 anos, que foi morar com a mãe na Escócia. A decisão foi tomada em acordo com a ex-esposa, com quem tem a guarda compartilhada da filha. Quando surgiu a proposta de levar a Júlia, eu aceitei de pronto e falei, vai ser bom para as duas e para mim também saber que a Júlia está num país muito bom e tendo uma boa educação e tudo mais. Não tem por que ser contra. Aí eu concordei. Apesar da distância, o dia a dia da filha é acompanhado com a ajuda da tecnologia, por ligações de vídeo. O desenvolvimento da menina no país e as visitas futuras ao Brasil e dele à Escócia fazem parte do acordo da guarda compartilhada. A gente conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, então não tem mais desculpa para se tornar ausente ou estar distante. Não tem como estar distante hoje. Ela está longe, eu não posso dar um abraço e etc. Mas assim, eu sei que ela está num ambiente que vai ser muito melhor para ela. E com as redes sociais a gente conversa o tempo todo e eu vou estar acompanhando a educação dela, a evolução dela no aprendizado da língua diferente. E eu vou estar sempre próximo, entendeu? Isso não atrapalha em nada. A advogada Letícia Ferrarini ressalta que neste tipo de guarda é definido um lar de referência, mas o objetivo é estabelecer também o compartilhamento de responsabilidades. Guarda compartilhada é o exercício conjunto de todas as questões que envolvem os filhos, as tomadas de decisões, as responsabilidades, as definições, a convivência.
Quando se fala em guarda compartilhada, o caso concreto é que vai definir exatamente de que forma, sempre visando o que é melhor para a criança, para o adolescente, num determinado contexto familiar, nessa nova estrutura que se forma quando pai e mãe não mais convivem sob o mesmo teto. Então, justamente, o que se define na guarda compartilhada é uma rotina de convivência em que se mantém estreita a relação parental, pai e mãe, é manter a conexão dos filhos com ambos os genitores, mesmo que o casamento não exista mais. Em um caso semelhante julgado pelo STJ, a terceira turma entendeu que na guarda compartilhada não se exige a custódia física conjunta da criança. E por isso é possível que esse regime seja fixado mesmo quando os pais morem em países diferentes. Além disso, essa flexibilidade não afasta a possibilidade de convivência da criança com os dois genitores e a divisão de responsabilidades. Com esse entendimento, a terceira turma reestabeleceu a sentença em primeira instância, que autorizou a mudança de uma criança para a Holanda juntamente com a mãe. É que, em segunda instância, o tribunal manteve a guarda compartilhada e determinou que a convivência presencial com o pai fosse quinzenal, o que impediria a menor de ir morar na Holanda. A relatora do recurso especial da mãe no STJ, a ministra Nancy Andrighi, lembrou que a guarda compartilhada não se confunde com o regime de guarda alternada. Segundo a relatora, a guarda compartilhada, além de não exigir que a custódia física da criança seja exercida de maneira conjunta, não é obrigatório haver tempo de convívio igualitário entre os pais. Essas definições podem ser flexíveis e ponderadas pelo juiz, como no caso concreto apontado pela ministra no voto. Existe a previsão de retorno da criança ao Brasil em todos os períodos de férias até complementar 18 anos, com custos integralmente suportados pela mãe, utilizando ampla e irrestrita utilização de videochamadas ou de outros meios tecnológicos de conversação e de convivência diária quando o pai estiver na Holanda. A ministra enfatizou ainda os potenciais benefícios que a criança terá ao morar na Holanda, país que pode oferecer oportunidades culturais, de educação, ciência e lazer. Por hoje é só. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.